Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Nós estamos aqui fora do ar conversando com o secretário André Luiz de Francesco, secretário municipal da Educação em Limeira, e falando a respeito de um assunto que nos é muito caro, que é o Serviço Social da Indústria, o SESI. É verdade. Onde estudamos, o Bruno e eu, durante um bom pedaço da infância, né, Bruno? 8 anos. Durante 8 anos primeiro do grau. Hoje eu não sei como é que chama, mas antigamente era do primeiro até a 8ª série, né? Hoje acho que é ensino fundamental. O ensino fundamental. Hoje mudou tudo. Hoje tem o 9º ano. São 9 anos, agora são 9 anos. Da primeira 8ª. Isso. E nós estudamos. Eu ainda estudei num prédio antiquíssimo que ficava na rua Deputado Otávio Lopes. Uhum. O terreno era dividido entre o antigo... Bruno talvez nem se lembre disso. Entre o antigo Eli e o SESI. 149, que eu fiquei sabendo agora que foi extinto, né? O 149 não existe mais. Você se lembra disso, Nani? Eu nunca estudei no SESI, mas... Do antigo Eli, do antigo SESI, onde hoje é a escola Eli? Eu lembro. E me lembro que perto da minha casa, na casa dos meus pais, tinha o SESI 5, que é o SESI da Boa Vista. Não sei se funciona ainda. Não tem mais o prédio lá, não tem. Ele passou para a nova unidade que nós inauguramos há uns 5 anos atrás. Que ficava muito próximo, se eu não tiver da Sedinha da Boa Vista. Isso. A Sedinha da Boa Vista ainda existe, Acho que sim, acho que existe sim. A prefeita da Boa Vista, Vilma Daniel, deve estar cuidando bem. Com certeza, ela deve saber. Olá, Mauro Vieira, se não me engano. Não, a Mauro Vieira ficou Cine Boa Vista. O SESI 5, ele era para cima, ali, quase na virada da esquina, assim. A escola Mauro Vieira é um antigo cinema que passava filmes pornográficos, transformou-se numa escola, mas já na gestão, provavelmente, do Pedrinho Kiel. É bem antiga essa escola. Aliás, uma bela escola, né? O Mauro Vieira foi um vereador muito querido, uma figura muito querida, muito ligada ao paulistano, muito ligada à Boa Vista, e morreu bestamente, morreu novo, com 50 e poucos anos. E aí o Pedrinho, que se não foi o Pedrinho, foi o Pejon, né? Não foi o Cine, né? Não, foi no governo do PSDB. No antigo prédio do Cine Boa Vista. É só uma curiosidade histórica, né? As crianças daquela época vão se lembrar. Eu nunca fui ao Cine Boa Vista, porque eu não tinha idade naquela época, mas passava filmes pornográficos, e me parece que na história houve um momento que ele passou filmes do circuito. Daí depois ficou... Eu assisti um filme católico lá, por mais que seja estranho. Católico? Eu assisti. Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Pão e Vinho. Fazia catecismo, daí eles separaram um dia lá para levar a criançada a assistir esse filme. E eu me lembro também, André, porque nós somos filhos, o Bruno e eu, de uma professora que deu aula a vida toda e se aposentou no SESI. Eu me lembro de uma figura, certamente, além das nossas professoras, Dona Vera Cavinato, Dona Vera de Matemática, Dona Vera Batistella, né? Gilza Graff. Dona Gilza, Dona Regina, Dona Cássia Psfelder. Edna Bonello, tanta gente, cada coisa bacana. Mas a gente tá velho, né, Caio? Faz tempo isso. E Dona Ana Alves. Ana Alves Joia. Mãe do nosso amigo Fábio Joia. Enfim... Dona Maria Tereza Degan, não é? Dona Dijane, nossa mãe do céu. E também vou me lembrar de uma figura, Dona Maria Ângela Pacheco Feres. Foi a diretora do SESI da nossa época. Dona Lina Estela. Já não estava mais a minha época, Paroli. Eu peguei a época dela de ensino médio no acadêmico. Mãe da Rebeca Paroli, que o Carlos foi editor da Rebeca no Jornal de Limeira, trabalhou comigo na televisão. Enfim, mas eu me lembro de uma figura emblemática do SESI, Mário Amato. Mário Amato. Né, que foi talvez uma das figuras mais importantes dessa estrutura. Né, um dos fundadores, praticamente. Né? Ao longo dos anos todos. Né? Sim. Ele tem, inclusive, o nome dele um centro de atividade chama Mário Amato. Né? Então, ele foi realmente bastante importante. E hoje o que eles chamam de Sistema S, não é isso? Sim. Que é o Senai,
SESI, Senai, IRS, Instituto Roberto Simonsen e mais o SESC e o Senac não é? Não, o SESC, na verdade, é do comércio. Né? O Sistema S, na verdade, ele envolve todos. Existe a parte da indústria, são 5 entidades. Você tem a parte do comércio, tem do transporte, que foi inaugurado recente, é o SEST, Senat, foi inaugurada a nova sede aqui em Limeira. O Sistema S é a sistemática que ele foi constituído, né? Cada um na sua área. No caso do SESI, é voltado para a indústria. Então, isso aqui é chamado do Sistema S, né? Que no caso do SESI, é controlado pela Fiesp, né? Ele tem como órgão maior e regulador a Fiesp. E cada um é independente, cada um tem a sua atividade. Bom, vamos falar do presente e do futuro. O passado ficou por conta de uma nostalgiazinha que bateu. Nani Camargo, tem uma sigla que o secretário vai explicar o que é, porque eu não sei o que é. EJA, né? Exatamente, Caio. É a educação de jovens e adultos e algumas mudanças foram determinadas pela secretaria. Agora, na verdade, secretário, vai se chamar Programa Seja Mais, é isso? Seja Mais, exatamente. Então, explica essas mudanças, porque também envolve mudança de sede, é isso? Também. Mudança, não mudança, adequação de sede, né? O Seja Mais, na verdade, é um programa que nós estamos lançando de fortalecimento e incentivo à educação de jovens e adultos. Né? Na verdade, não é uma sigla. O EJA é uma sigla, mas, na verdade, é o nome do programa Seja Mais, que vem consertar uma certa distorção que vinha acontecendo. A antiga denominação da Escola Municipal de Ensino Supletivo, que era o antigo EMES, que nós acabamos por encerrar a atividade do EMES como entidade, né, por conta de desatualização da própria nomenclatura, que não se usa mais a terminologia supletivo, e como faz parte do Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação, o incentivo à erradicação do analfabetismo, então nós estamos trazendo uma nova visão, que é a descentralização da gestão do EJA, levando as salas para as unidades escolares do município, então aproximando um pouquinho mais as salas e o atendimento dos bairros, que é onde as pessoas analfabetas, aqueles que buscam esse serviço de educação de jovens e adultos, onde eles estão. Qual é esse percentual aqui em Limeira, secretário? Hoje nós temos uma média, o último levantamento dados do IBGE de 2010, acho que carece agora uma atualização, mas eram mais de 8.500 pessoas analfabetas em Limeira. Analfabetas e analfabetas funcionais? Ou... Sim, analfabetas. Sem a conclusão efetiva do curso, né, principalmente dessa etapa até o 5º ano, que é o que nós cuidamos, né, que o município cuida, mas que não tem a sua formação, ou não entraram, ou que não tiveram a terminalidade. Que não sabem ler absolutamente nada, nem escrever. Ou às vezes até tem um certo conhecimento. Às vezes tem um certo conhecimento, mas não tem a formalização. E eu estava fazendo uma comparação nesse estudo que nós fizemos, que vem já desde o ano passado para essa reestruturação. Nós temos índices de analfabetismo semelhantes a Piracicaba e Jundiaí, por exemplo. Tem mais ou menos a mesma quantidade de analfabetos em cidades com população bem maior. Então, Limeira, isso é ruim. Para o nosso caso, acaba sendo ruim. Ao mesmo tempo, você vê uma regressão na busca por esse serviço. Então, nós atendíamos, fazendo um histórico dos últimos 10 anos, nós atendíamos cerca de 700, 800 pessoas nos cursos de alfabetização do EJA, e hoje nós atendemos uma média de 300 que acabam terminando. Então, por um lado, você pode... Será que tem a ver com a economia isso? Não sei, porque de repente... A pessoa busca um estudo quando, de repente, ela está bem, não tem que fazer 3 turnos de trabalho. É possível identificar a origem dessas pessoas? E aí, na carona do que diz a Nani, de fato, essas pessoas não aprenderam a ler e escrever por questões econômicas. Talvez, às vezes, sociais, econômicas, depende muito da situação. É um público bastante particular, né? A gente fala que quem trabalha com educação de jovens e adultos, os profissionais, professores, todos aqueles que se envolvem com essa temática, sabe que é um público bastante distinto e bastante peculiar. Porque são pessoas que vai de hoje, oficialmente, de 15 anos, que já está fora da idade escolar, até 60, 70 anos de idade. Então, é muito variável o perfil dessas pessoas. Pode ser uma pessoa que nunca teve
vive um pouquinho mais longe da cidade, tem uma vida pacata e levou a sua vida nesse formato. Ou pode ser simplesmente uma questão de descompasso na idade escolar dele. Então é muito particular. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de aprendizagem também. É um público que também a gente tem que atender com um certo grau de problema, às vezes uma deficiência intelectual, e que também tem uma dificuldade de escolarização. E passa da idade, então acaba tendo esse perfil para ser atendido, né? Tayla e Bruno, hoje pela manhã eu conversava com algumas pessoas e ainda hoje no Brasil, por incrível que isso possa parecer, quando você diz que alguém não tem CPF, não que seja razoável, né? Mas é, digamos, um pouco mais aceitável. Tem gente que não tem RG. Não tem certidão de nascimento, Caio. Há casos também, é um trabalho especial da Justiça para essas pessoas que sequer foram registradas, né? E eu fiquei impressionada com os números em relação ao analfabetismo aqui na cidade. É um número grande realmente para a proporção da população aqui da cidade. E essa mudança que o secretário apontou da ampliação desse trabalho, na verdade, gerou algumas polêmicas também essa semana, porque para aqueles que já estão matriculados, essas aulas aconteciam no Parque Cidade. E agora, com a ampliação, vai mudar a sede do projeto. Eu queria que o secretário explicasse. São para várias escolas. É isso, exato, né? São 7 pontos agora, né? Na verdade, teve um equívoco, acho que uma precipitação nessa primeira informação, porque como não se deu ao mesmo tempo do lançamento do projeto, que estava previsto para essa semana, só que nós tínhamos um trâmite interno, né, de comunicação, de conversar com os profissionais, e até o lançamento oficial do projeto, algumas informações acabaram gerando uma certa expectativa e acabou saindo de uma forma equivocada. Na verdade, nós não vamos ter o fechamento nem a mudança da sede no parque. Nós vamos, os alunos que já estão inclusive rematriculados, eles estão matriculados, a sede deles permanece lá no parque. O que nós estamos fazendo é um trabalho de reorganização, né, uma avaliação interna do perfil desses alunos e a possibilidade dele ser atendido mais próximo da sua casa, porque muitos nós pagamos o transporte para ele ir até a sede da secretaria. Até um tempo atrás, ele era atendido onde é o João Fischer, que é a entidade que atende os deficientes. Então, antigamente foi construído, o atendimento era lá no João Fischer, e aí foi centralizado na gestão anterior, foi centralizado no Parque Cidade. Talvez por conta da redução, não sei exatamente por conta do histórico. Então, para facilitar esse projeto, expandir o projeto, consertar a questão da nomenclatura da escola, que não é mais supletivo, e propiciar também uma ampliação e uma descentralização da gestão do projeto, ele tem a parte pedagógica ainda coordenado pela diretoria pedagógica da secretaria, que é quem faz as adaptações de currículo, quem faz toda a orientação pedagógica do desenvolvimento da educação de jovens e adultos, e ele passa a ter uma responsabilidade agora compartilhada com os diretores que trabalham nas unidades escolares que vão fazer esse atendimento. Alguns já tinham e nós vamos fazer todo um levantamento para ampliação desse atendimento. Secretário, me desculpe a ignorância, 1h34, mas o senhor falou de supletivo, não sei por que me veio à cabeça o Mobral. Sim. Era mais ou menos isso? São o EJA de hoje é o nomenclaturas. Mobral de antigamente? Sim, antigamente era conhecido como Mobral, depois passou a supletiva, não lembro a ordem cronológica. Mobral era uma sigla ou Mobral era Até hoje eu não sei, para dizer a verdade. Eu não sei porque eu nasci, eu não lembro. Brasil, alguma de alfabetização, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não lembro. Eu sempre ouvi Mobral também. Nunca tive. Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então é isso mesmo. Mas basicamente é isso. Nenhuma característica ofensiva, mas não. Quando não se falava de bullying, né, na escola. Virou um termo pejorativo uma meia dúzia de corredores pessoas que ganharam apelidos de Mobral, né? Foi um dos motivos, acho que porque eles acabaram com a terminologia também, né? Além da concepção do estudo, mas eu acho que o objetivo maior é esse, que é de acabar com o analfabetismo, né? Fora da idade, porque você não pode misturar, por exemplo, um senhor de 60, 65 anos com criança de 7, 8 por conta de alfabetização. Mas como é que o senhor motiva um senhor de 60, 65 anos que viveu quase que, se não toda a sua vida, mas digamos 80% da sua vida sem ler e escrever, para que ele vá procurar esse tipo de aprendizado? Olha, tem uma série de ações que podem ser utilizadas para incentivo. Por isso que a gente fala que esse é um público particular e é uma ação bastante peculiar, especializada. Você pode, por exemplo, a gente conta muito com familiares,
com aqueles que convivem com a pessoa, que ao longo da sua vida vai mostrando o que ele pode ganhar em relação a isso. Quando você vê, por exemplo, um golpe bancário de um senhor de idade que vai receber a aposentadoria, ele não tem a compreensão, não consegue ler um extrato, saber o que ele tem e o que ele não tem, você gera uma necessidade. E aí entra mais um trabalho em conjunto com esse projeto, que é a parceria com as outras secretarias, autarquias como o CEPROSOM, por exemplo, de identificar também trabalhos de apoio para aquelas pessoas que não têm necessariamente, que não estão visando só a questão da escolarização, só a sua formação. Então, ao longo do ano, nós também vamos buscar parceria para encaminhar essas pessoas para outras atividades complementares. Existem alunos que têm essa questão de ser especial, então também direcionar para outros projetos, né? Fazer uma avaliação, um raio-x desse aluno. E a motivação, ela vem de todos os lugares, né? Eu acho que o Serviço Social, ele faz um trabalho bastante grande de motivação. A gente conta com a divulgação e com as pessoas que conhecem a importância do cidadão se alfabetizar, conhecer os seus direitos, poder interpretar aquilo que está sendo colocado para ele. Então, é difícil, é um trabalho bastante árduo. Muitas vezes a própria recusa de entrar no programa é por vergonha. Acho que um pouco dessa herança do Mobral e tal, isso também acho que acaba atrapalhando um pouquinho, acaba sendo um pouco de vergonha das pessoas, mas nós temos um público muito grande para ser atendido. Então, acho que o incentivo e contar com essa campanha, quanto mais a gente conseguir levar para a população, aqueles que conhecem, aqueles que têm convivência com alguém que é analfabeto hoje, ou que está nessa situação, para incentivar, para que ele busque isso, né? Um ganho para ele, né? E para a sociedade. 1h38, nós estamos conversando com o secretário municipal da Educação, André Luiz de Francesco, aqui no Educadora Meio-Dia, ao vivo e em todas as plataformas, num oferecimento do despachante Novo Mundo, do Café Quil, o melhor café do Brasil, da Alecardo, Alexandre e Ricardo, que compra o que não serve mais, está acumulado aí no fundo do quintal da sua casa, pelo telefone 3404-9393, você chama a Alecardo, que compra e retira na sua casa, para a Clínica Arcaro, todos os sorrisos em um só lugar, para Casa de Pães Anabela Bruno. Me ocorreu, enquanto falava o secretário, que você precisa da leitura e da escrita para praticamente tudo, né? Mas se eu não estiver muito enganado, para votar não precisa, né? Eu acho que para votar só escrever o nome. Né? Só escrever o nome. Só desenhar o nome, muitas vezes. Assinar, ou só né? digital. Ou só digital. Não garante o direito do voto. Mesmo sem nenhum tipo de assinatura. Pode votar, né? Então, analfabeto vota, sim. É impressionante. E aí que tá, como é que vota o analfabeto se ele não tem domínio da leitura, alguma coisa ele sabe. Copia o número. Ele copia o número, né? Do santinho. E a hora que aparece na tela da urna ali, né? Enfim. Mas deve ser uma operação relativamente difícil para ele, porque a tela é um computador, como é um banco eletrônico. Tem de digitar números ali. Como tem ele vai apertar. Confirmar se o voto está correto, né? Ele não tem a compreensão, não tem a leitura. Pois é, complicado. Pois é, bem complicado. São questões uma das estruturais, questões, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O secretário, não é sobre esse assunto que o senhor veio falar, mas também me ocorreu a questão da progressão continuada. Qual é a sua opinião sobre a progressão continuada? Também é uma polêmica bastante grande, né? Porque isso muda o conceito educacional. Na verdade, a progressão continuada, ela visa... Na verdade, a minha opinião é que ela mistura dois conceitos, um pouco mais antigo, o outro um pouco mais moderno. O conceito antigo da educação era de salas, né? Séries, como existe hoje até então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, com conteúdos pré-definidos, aquela exposição instrucionista em que você passa conteúdo para o aluno e tal. E existe um conceito... Daí nós fazíamos prova lá no SESI, tinha AE, AS e AI. Eu já peguei Você já pegou a nota, já? 0 a 10. Aí era... eu peguei, tirar A, tirar B, não era aí, era A. Suficiente... AS suficiente e AE excelente? Ou... Eu não lembro dessa, eu não lembro dessa terminologia, mas é mais ou menos por aí. São conceitos de... Não, era A, B, C ou D ou E. A nota. Tirou E, você foi... assim. Não, o SESI tirou 0. Se você tirou C, você foi mais ou menos. Não. E aí? Eu estudei no Grupo Brasil, até a primeira, quarta série eu estudei na escola pública, depois eu fui para a escola particular. E aí era A, E. Mas, secretário, tem que avaliar o aluno de alguma maneira. Tem que avaliar de alguma forma. Mas essa mistura é que eu acho que tem... Eu acho que é um conceito
a ser respeitado, né, a questão da progressão continuada. Por quê? Porque você avalia ele não especificamente pela série, pelo primeiro ano, mas por um conjunto de ações que vai levar ele a um determinado conhecimento. Então, a avaliação ela é de um conteúdo um pouco mais amplo. Por isso, a progressão continuada. Você não avalia o aluno naquele período curto. Existem alunos que têm maior dificuldade de aprendizagem, têm o seu ritmo de aprendizagem, mas que não tem problema. É só o ritmo que é diferente. Então, é uma forma um pouquinho mais moderna de avaliação. O problema que batem na progressão continuada é falar, passa o aluno sem ele conhecer nada, sem ele saber nada. E a grande crítica se concentra nisso. Exatamente. Né? O aluno, ele não pode repetir de ano, então ele passa de qualquer jeito. Né? É fato também que os índices do IDEB, por exemplo, a questão da reprovação interfere, por exemplo, nos indicadores da educação. Então, lógico, existe todo um questionamento de se essa aprovação automática não é para refletir num aumento de um IDEB, num mascarar um IDEB. Então, é uma questão que tem que ser debatida o tempo todo, precisa-se modernizar o conceito educacional, só que todo movimento da educação ele não é do dia para a noite. Nem uma vaga em creche, nem o desenvolvimento pedagógico. É todo um movimento que precisa ser feito, porque a vida do aluno ele vai hoje entra na creche, a área educacional é de 0 até o final do ensino fundamental dele, ensino médio. Ele fica anos. Então, tudo que você faz reflete e mesmo ao longo do tempo. tempo. Na faculdade, não é? Porque Sem há dúvida. instituições de ensino, isso não é crítica a nenhuma, é só uma observação baseada em dados que agendam o vestibular para o dia que você quiser. É Né? É verdade. verdade. Repito, não é crítica. Na nossa época, a gente vai prestar não passamos, né? Nem na Unesp, Não. nem na Unicamp, nem na USP. Tentei, né? Mas não deu. Aliás, a FUVEST divulgou hoje resultados, né? Divulgou Do seu hoje. Divulgou último hoje de manhã. vestibular. Mas tinha data, não é? O vestibular da instituição X. Hoje não. Hoje o aluno liga à instituição privada, né? Não estou me referindo à escola pública. Quando é o vestibular? Quando você puder Quando fazer. você puder fazer. Se você quiser fazer ensino à hoje, distância, tem, né? amanhã, hoje. Distância, são Aquela coisa, né? modalidades. Fazer o trabalho em casa. Imagina, você fazer um curso superior em casa, à distância, com uma aula presencial no mês. Hoje tem de tudo, Caio. Tá. Inclusive aqui, né, nós estamos recebendo a Univesp, que é uma das conquistas agora da gestão de ter trazido a Univesp, que é a Universidade Estadual, também em parceria, que vai funcionar no Castelo Branco, né, na Escola Castelo Branco. É uma modalidade que muitas pessoas só de EAD semipresencial, a distância e tem a sua frequência também, né? Tem o seu percentual de frequência. Entendi. A escola quantas vezes? Está sendo estruturado agora, né? Tá pronto, foi feito o vestibular agora, então começa, se não me engano, em março, né? Eu não tenho detalhes ainda, mas acho que deve começar em março, depois de um esforço aí conjunto das secretarias, um apoio junto com a diretoria de ensino do Estado, que cedeu o espaço da Escola Castelo Branco, até em parceria para a gente revitalizar a escola, buscar novos caminhos, né? Quer dizer, tem bastante coisa. Tem algumas, aspas, verdades absolutas, né? Que não são verdades absolutas, mas eu vou me lembrar, o Bruno também teve aula com esse professor. E ele dizia o seguinte: eu aplico prova não é para saber quem sabe mais. Eu aplico prova para saber quem não sabe nada, né? Que não necessário, porque sempre teve essa argumentação de aluno, né? Eu fico nervoso na hora da prova, então eu estudo e vou mal na prova, dá um branco, né? Aí o professor dizia: não, mas a prova não é para saber quem sabe mais. É para saber quem não sabe nada. É para chegar. É o inverso, né? Eu acho até que é para nada. ele saber se ele também é um bom professor também, né? Então, pode serve ser de balizador medido. para ele, né? Se todo mundo balizador tira pra 0 ele. na classe, é uma coisa errada. De né? repente, o problema não é o aluno, né? Mas a gente também sempre discutia, aí os alunos, no ambiente dos alunos, e aqui todos fomos, né? Que não importa a instituição de ensino, o que importa é o aluno e o desempenho dele. Essa questão do EAD, ela me é hoje muito próxima, porque tem grandes instituições propondo, né? A Escola Superior de Propaganda e Marketing, por exemplo, a ESPM tem cursos em EAD. Né? Eu sou o maior defensor da tecnologia do mundo, mas eu ainda acho, e acho que cada vez mais o papel da educação é voltar para as bases, voltar para as raízes, é o ensinar a pensar. O conteúdo hoje está disponível, o número está disponível, data está disponível, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Agora, saber pensar, saber discutir, saber interagir, saber se relacionar,
Eu acho que o papel da educação vai cada vez mais nesse sentido. E aí o EAD tem uma coisa que eu particularmente não consigo, que é a tal da disciplina. E do rito. Eu gosto da peregrinação, de ter que sair, ter que ir à escola, ter que ficar na aula, desconectar do mundo dentro da classe. Então, comigo não funciona, mas essa garotada, geração Y, Z e sei lá o que mais vem pela frente, já nasce nesse ambiente, né? Então, é uma coisa que também a educação não tem como fugir, né? Não tem, mas aí é só acho que talvez uma troca, na verdade, não é você retornar às raízes, porque a raiz ela é conteudista. Ela trabalha exatamente em cima disso. Por isso a evolução na educação. Você trabalhar só com conteúdo, o conceito de você trazer o aprender a ser crítico, o aprender a pensar, a resolução de problemas, é uma concepção mais moderna. A forma mas como ela é feita... Mas ensinou isso antes dos sistemas, o método socrático, os outros métodos filosóficos. Sim, também, mas o conteúdo, que eu quero dizer assim, o conteúdo, a forma de passar, a forma de... Como que eu vou falar? De escolarização, ou de transmitir a educação, era instrucionista. Você pega um conteúdo e passa, e o aluno tem que decorar, tem que saber, faz a prova, é avaliado se ele... Sim. Então, a forma crítica, a forma que você leva o aluno a pensar, a resolver problemas, esse é um conceito mais moderno. Mas o que você está dizendo é se prender à forma em que ele vai ser apresentado. Em sala de aula, com a experiência dos professores, a troca, a socialização. Isso está sendo repensado em muitos, por exemplo, na Finlândia, que hoje é cantada em verso e em prosa como o suprassumo da educação mundial, ele está chegando em conceitos, por exemplo, de não ter a mesma formatação em salas fechadas, com séries fechadas, mas sim uma experiência que leva o aluno ao conhecimento. Que em Limeira, a primeira escola SESI, por exemplo, que existe com esse conceito, foi feita agora nessa nova sede recém-inaugurado ali na estrada de Iracemápolis, que já aplica essa metodologia. E que nós temos, eu tenho, com essa visão, com essa mesma metodologia, a intenção e um projeto de fazer uma aproximação e fazer uma escola municipal nessa mesma linha. Né? Então, nós estamos aí trabalhando, avaliando... Se vai sobrar dinheiro, né, para fazer, se vai ter, porque não é barato, né? O custo é razoável, mas a gente tem que iniciar o projeto. Então, existe já um estudo dessa gestão atual de trazer esse formato de escola também, talvez num formato piloto, e se Deus quiser, acho que nós também vamos caminhar para isso. Limeira sempre foi palco de protagonismos, né? E eu acho que a gente tem que continuar com essa vocação sempre, né? 1h49, nós estamos caminhando para o fim da entrevista. Sobre o EAD, eu também concordo com o Bruno, eu vi que a Tayla concordou com o que disse o Bruno. Concordo, da questão da disciplina, né? É difícil você se disciplinar chegando... Eu estou falando de curso de pós-graduação, né? Que é diferente de educação fundamental e média e também a graduação. Mas é realmente difícil, né? Ao mesmo tempo que é uma vantagem você não ter de viajar, por exemplo, a São Paulo ou a Campinas, porque o curso está ali na sua sala, na sala da sua casa, é complicado que você se mantenha disciplinado. Né? Tem uma economia com logística, acho que é válido para quem tem horários mais apertados e precisa se adequar para conseguir conciliar trabalho com estudo e outros compromissos. Mas eu concordo com o Bruno, eu tenho mais dificuldade com disciplina. Então, eu acho que você ter o horário, você ter a sala de aula, você ter esse compromisso ajuda a sistematizar o estudo, né? Agora, com o estudo à distância, fica mais complicado. Você faz os horários, né? Nesse caso, acho que da Univesp ainda é um EAD misto, né? O aluno não faz de casa, ele tem que ir até um polo para assistir. Então, tem exercício, é casado. Fica no meio termo. Tem aulas ao vivo também, com horários marcados. Grosserissimamente é o exemplo da... Como é que chama o shake famoso lá, que tá todo mundo tomando para emagrecer? O Herbalife, né? Você pode comprar o shake e tomar na sua casa, mas as pessoas dizem que é melhor ir até o espaço. Porque... Para não cair na tentação de comer outra coisa. Em casa tem brigadeiro na geladeira. É difícil. Claro, não é o melhor exemplo que eu dei, mas é isso. Ô, Nani, para a gente encerrar com o secretário, tem a questão das creches também, não é? Que nós havíamos... a gente fez um levantamento, o secretário respondeu aos questionamentos. E sempre gera polêmica esse assunto, Sim, os números foram passados, então, só para a gente reforçar, cerca de 900 crianças ainda nessa fila, né? Eu acabei de responder, na verdade, que ele falou, qual a fotografia atual? Qual que é, eu falo, atual de agora, ou atual de ontem, ou atual de amanhã? Porque ele está sempre em movimento. O último dado nosso era 910 na fila.
terminou o ano com cerca de 2.500, a virada do ano agora, mas nós ainda estamos em processo de inscrição, então isso deve baixar bastante ainda, né? E tem também uma ordem judicial, né? Ou seja, isso caiu no colo do governo Mário Botion, um processo que se arrasta há muito tempo, onde a justiça determina que todas as crianças, né, que estão fora das creches sejam atendidas. Então, agora vocês estão enviando um plano, né, para o Ministério Público, né? Porque não tem orçamento para cumprir essa sentença. O cumprimento da sentença de imediato é impossível, porque é o que eu falei, o processo educacional, ele é permanente. Não tem como você pegar e falar, olha, vou criar 1.500, 2.000 vagas agora nesse exato momento. Então, nós estamos fazendo exatamente esse movimento de conversar com o Ministério Público, mostrar todo um plano de trabalho de reavaliação da nossa capacidade instalada da rede, ou seja, as escolas que nós temos hoje no município, o que nós podemos fazer dentro que é permitido da legislação, dentro da nossa capacidade de atendimento com mão de obra, o que nós temos de monitores para tomar conta, etc. O movimento de novas construções, expectativa de novas inaugurações, como tem o caso do Morada das Acácias, do Village, que está para ser encerrado, concluído, e mostrar que nós estamos mostrando o movimento inverso, porque até então, ano a ano, só vinha aumentando o déficit de vagas em creche. Então, a gente vê que ao longo do tempo foram 300, 500, 800, o ano passado era 800, esse ano nós esperamos inverter essa curva. Então, mostrar para o Ministério Público que nós estamos fazendo esse movimento de redução do número de vagas, né, de espera por vaga em creche. Então, isso é que é importante, a gente mostrar que a gestão está fazendo um movimento e está conseguindo resultado em cima disso. Então, lógico, tem problemas, o Acácias teve fracasso de licitação na compra de imobiliário, o Village tem uma dificuldade enorme, porque licitação é licitação, né? Nós temos que obedecer a todo o regramento de licitação e a dificuldade imposta é extremamente grande, mas nós estamos avançando nisso também, fazendo novas propostas para novas construções, enfim, fazendo todo um movimento para poder explicar ao judiciário, já que caiu no colo dessa gestão, mas é um problema que o Brasil inteiro vive, né? E essa ação, ela é muito antiga também, né? Sim. Tem caído Desde no 2010. colo de vários governos, né? Sem dúvida. 1h53. Secretário, 2 perguntas breves para que nós possamos encerrar o programa e liberá-lo. A Elisângela, do aeroporto, pelo WhatsApp da Educadora, pergunta o seguinte: secretário, como é que eu posso conseguir vaga em período integral para minha filha? Porque no ano passado ela tinha Bolsa Creche, esse ano ela foi transferida para o Lucamur. Lucamur é a escola lá no aeroporto da antiga secretária Adriana Mota. Isso. Foi transferido para o Lucamur, meio período, estou desesperada, eu não sei o que eu vou fazer o resto da manhã, porque eu trabalho e eu preciso de período integral para minha filha. O problema do Bolsa Creche, do atendimento do Bolsa e dessa faixa etária de 0 a 3 é que, na verdade, nem o 0 a 3 existe obrigatoriedade do período integral, né? Nós atendemos já mais de 800 crianças em período parcial. Hoje, né, já vem sendo atendido uma quantidade grande. O caso dela mudando para o Lucamur é uma escola de período integral. Precisa avaliar junto com a direção o porquê que ela foi para período parcial. Porque se for primeira ou segunda etapa, pode ser realmente porque o processo de primeira e segunda etapa é meio período naturalmente. É que a mãe ela passa da condição de creche para a condição da obrigatoriedade da escola. A primeira e segunda etapa já é obrigatória, fase obrigatória. E a rede não é toda período integral, né? A obrigatoriedade é de período parcial. Então, precisa conversar na escola para ver se esse realmente é o projeto, né? É uma coisa que a gente realmente não tem como atender hoje. Nós temos quase 25 mil alunos na rede, nós não conseguimos atender todos em período integral, né? Então, ela precisa procurar para ver qual é a melhor opção dela. E, por fim, pergunta o José Antônio do Jardim Esmeralda a respeito da qualidade do nosso ensino. Por que o município não participa das avaliações de qualidade do ensino, como, por exemplo, o SARESP?
Não, o que aconteceu ano passado é que nós, por conta até orçamentária, não aderimos à avaliação do Saresp. A avaliação do Saresp ela não é necessária para a educação no nível fundamental que nós temos. Ela é uma avaliação a nível estadual e ela não serve necessariamente para a composição do IDEB. O IDEB, que é o indicador nosso de educacional, da qualidade da educação, ele é feito por outras avaliações que nós participamos. Então, o Saresp, ele era mais utilizado como uma forma de parâmetro, para nós termos um parâmetro de como está a educação. Só que o Saresp ele tem uma metodologia diferente do nosso currículo e nós não deixamos de ter avaliação. Isso que é importante falar para o ouvinte. Nós não deixamos de ter avaliação. Nós temos avaliação própria. O município desenvolve avaliação online trimestralmente. Nós temos a nossa avaliação, que é mais aproximada com o sistema de avaliação do IDEB que nós participamos. Então, a gente não deixa de ter a nossa avaliação, só não aderimos ao Saresp, que é do Estado, por conta orçamentária e por mudar a nossa metodologia. Mas não deixamos de ter esse controle de avaliação. Obrigado pela presença, secretário. Eu que agradeço. Bom final de semana. Eu que agradeço. Obrigado a todos aqui da mesa. É sempre um prazer e aos ouvintes também, né, a todos. E quando precisar, nós estamos aí. Da mesma forma, sempre de portas abertas. 1h57. Taila, vai chover final de semana? Vamos ter finalmente um final de semana de verão como se deve. Tem previsão de pancadas de chuva no final da tarde do sábado e do domingo, Caio. Vamos ver se concretiza, mas o tempo vai ficar mais estável ao longo do dia, com calor, diferente do friozinho que fez aí nessa semana. E tem previsão, então, de pancadas isoladas de chuva. Bom final de semana. Bom fim de semana, Caio. Bruno, você volta amanhã às 8 horas. Amanhã, um ótimo final de semana a todos. Nani, bom final de semana. Tchau, Caio, pra você também. A todos um excelente, um surpreendente final de semana. Nós voltamos na segunda, depois do Ivan. Continue na Educadora, agora o padre Marcelo Rossi, depois do Edmundo Silva, ao STL, a equipe de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira. E nesse final de semana tem futebol. Amanhã à tarde, Leão e 15 de Piracicaba. Vamos todos torcer pela reabilitação do Leão no Campeonato Paulista da Série A2. Fiquem todos com Deus, até segunda.